Graça e paz, queridos irmãos. Louvamos a Deus por mais essa semana, pelo dia de hoje e por essa oportunidade que Deus nos dá de termos esse culto no lar. E esperamos que possa ser bênção na sua vida. Nós vamos fazer uma oração. Pai querido, pedimos a bênção do Senhor agora sobre as nossas vidas, para que nos dê a sua palavra como meditação, mas não só como uma meditação, mas como algo profundo que venha transformar, que venha mudar a nossa vida e transformá-la em uma água cristalina, Pai. Segundo a bênção do Senhor, venha falar aos nossos corações, também abençoe todos aqueles que estão precisando do Senhor nesses momentos de dificuldades, que a boa mão do Senhor se estenda sobre todos, especialmente daqueles que estão adoentados. Nós rogamos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Hoje eu gostaria de falar sobre o pecado e erro. As consequências que o pecado produz nas nossas vidas. Esse é um tema que geralmente as pessoas não querem ouvir. A gente só quer ouvir coisas boas, a gente quer ouvir que Deus responde às nossas orações, a gente só quer notícias boas.
Mas quando nós não consideramos o pecado, todas essas coisas boas que sonhamos, que queremos, elas possivelmente não se realizarão. Por isso, é importante nesse momento a gente olhar para a nossa vida e percebermos as consequências do pecado na nossa vida. Por isso eu quero falar sobre o pecado e eu. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor agora para que fale aos nossos corações e esclareça a nossa mente e nos dê a coragem de enfrentarmos o inimigo que habita em nós. Em Cristo Jesus rogamos que o Senhor nos fale ao coração. Amém. A leitura que hoje eu gostaria de fazer se encontra no Salmo 51, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos orar. Pai, mais uma vez, tenha misericórdia de nós e torna, Senhor Deus, mais claro para cada um a realidade do pecado, Pai, e que nós venhamos a vencê-lo através da cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 51 é o salmo em que Davi reconhece o seu pecado e reconhece as consequências gravíssimas que o pecado produziu na vida dele. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Salmo 51, o versículo 3, Davi diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Esta é uma das características do pecado, ele está sempre diante de nós. Você pode tentar se esconder, você pode tentar ir para o lugar mais alto que existe no planeta Terra, você pode tentar entrar dentro de um buraco e ainda lá o pecado está sempre diante de nós. Davi, ele entende isso, que o pecado estava sempre diante dele e no momento, vamos dizer, de falta de sabedoria e guiado pelas emoções, guiado pelo prazer da carne, ele permitiu que o pecado adentrasse dentro da vida dele e o seduzisse e através de Betseba, ele veio então a realizar o pecado de adultério. O pecado está sempre diante de nós. Nós conhecemos bem quando pisamos num chiclete. O que acontece? Você pisa no chiclete e aquilo vai se apegando ao solado do seu sapato ou da sua sandália. E quão difícil é tirar o chiclete do nosso sapato, não é verdade? A gente anda e continua pregando o nosso pé naquele chiclete. E quem limpa ou tenta limpar o chiclete encontra grande dificuldade até remover todo o chiclete do solado do sapato. Assim é o pecado. O pecado é como um chiclete. O pecado, ele gruda nas nossas vidas. É por isso que em Romanos 6,12, Paulo diz: Não reine o pecado em vosso corpo. O objetivo do pecado é reinar dentro de nós. Ele está diante de nós, como Davi diz, e o propósito dele é dominar a nossa vida, é nos levar a ser reinado por ele, é nos tornarmos súditos do pecado. E uma vez que o pecado se estabelece nas nossas vidas, é muito difícil vencê-lo. Ele se torna o rei da nossa vida. Romanos 7,17, Paulo diz assim: o pecado que habita em mim. Este é o grande problema. Ele acha uma casa e quer morar nesta casa, e esta casa somos nós. É como se o pecado fosse uma pessoa
que procurasse sempre uma casa para morar. Ele sabe que precisa de um lugar para morar. E quando nós deixamos um pouquinho a janela aberta, ele entra dentro das nossas vidas. O pecado é como se fosse um rato muito esperto. Nós tivemos a experiência de um rato alguns dias atrás, que estava na parte de cima do telhado, e havia um buraco, que era onde subia a encanação para a caixa d'água, e esse rato vinha e descia por esse lugar. Nós tacamos veneno lá na parte de cima e o rato não morria. E resolvemos então comprar uma tela, o Caleb comprou essa tela e foi posto essa tela nesse vãozinho. Sabe o que aconteceu? O rato começou a roer a tela e exatamente voltar a reinar dentro da casa nas horas que a gente estava dormindo e comer o que quisesse. Assim é o pecado. Às vezes a gente monta nas nossas vidas telas muito finas e achamos que o pecado não vai entrar. Não, eu estou protegido do pecado. Ele vai tentar roer essa tela. Ele vai tentar destruir essa tela. O que o Caleb fez? Comprou agora um forro e colocou no lugar e reteve o rato. Assim nós devemos fazer. O pecado ele vai tentar entrar na sua vida e se você não freá-lo, ele vai entrar e vai dominar a sua vida. Não só isso, o pecado tem essa característica de estar sempre diante de nós, morar na nossa vida, mas diz o texto também lá em Provérbios 5:22, com as cordas do seu pecado será detido. Quando ele está dentro de nós, ele vai, como diz aqui, com as cordas nos prender, nos amarrar. O pecado ele tenta reinar e tenta nos subjugar. Como na história da humanidade, reinos subjugavam outros reinos e dominavam outros reinos e tornava esses reinos escravos do soberano. Assim é o pecado. O pecado vai exatamente, como diz aqui, te prender, te dominar. Hebreus 12:1, Paulo diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Veja, ele diz, desembaraçando. O pecado é como se fosse uma rede lançada ao mar. Quando a rede é lançada ao mar ou lançada ao rio, tudo que estiver no alcance daquela rede e ela baixando, porque ela tem pesos, ela vai baixando, e o peixe ali então é preso. Assim é o pecado, ele é uma rede, ele nos prende. E olha bem, eu já fui pescador, já pesquei com rede, e é difícil tirar peixe de rede. Ele prende as suas guerras ali naquelas linhas da rede e a gente tem que ficar puxando os peixes para tentar desembaraçá-lo da rede. Assim o pecado faz, ele tenta nos embaraçar. E é por isso que Paulo diz desembaraçando. Gente, como é difícil desembaraçar, por exemplo, um rolo de fio embaraçado ou linha embaraçada. Como dá trabalho, a gente fica ali um tempão para desembaraçar um pedaço de linha, um pedaço de fio que está embaraçado. Assim é o que o pecado faz, ele nos embaraça. E ele nos embaraça, não é só dentro de nós, ele nos embaraça com os outros, nos embaraça com a família, nos embaraça com a esposa, com o esposo, com os filhos, filho com os pais, com a sociedade, com os amigos. Ele produz um grande embaraço na nossa vida e isso é tão ruim para o nosso viver. Então essa é uma outra consequência do pecado, ele vai te embaraçar, ele vai te envergonhar em algum momento. E você vai sofrer com esse embaraço. Uma outra consequência do pecado também. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Veja,
Todos nós queremos coisas boas para a nossa vida, não é verdade? Talvez você tenha em algum momento dito, poxa, eu pedi isso a Deus, Deus não me deu. Poxa, eu pedi aquilo outro, Deus não me deu. Né? E aí passa, às vezes, até desconsiderar Deus na vida. Tem muita gente que faz isso. Deus não existe, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo outro. A gente olha para Deus e esquece de olhar para nós. Porque dentro de nós habita o quê? O pecado. E o que o pecado faz? Aqui diz que encobre o rosto de Deus de nós para que ele não nos ouça. O pecado é exatamente, vamos dizer assim, uma laje que nos separa de todas as graças de Deus para a nossa vida. É o pecado. E Deus colocou isso como uma lei. Você quer ser abençoado por Deus, você tem que ficar livre do pecado. Então, cuidado com o pecado. As coisas que você não tem alcançado, pode ser porque o pecado está te separando dessas bênçãos de Deus ouvir e te abençoar. E por último, Jeremias 5:25 diz assim, os vossos pecados afastam de vós o bem. Os vossos pecados afastam o quê? O bem de nós, de você. Nós queremos o bem, nós queremos coisas boas, nós queremos tantas coisas maravilhosas, mas o pecado nos afasta do bem. O pecado também nos afasta de fazer o bem às pessoas. O nosso coração vai endurecendo. Eu já ajudei fulano, não ajudo mais. Não sei o que, não faço mais. O pecado endurece o nosso coração de fazer o bem e de ter o bem. É por isso que muitas pessoas vivem só frustrados. É por isso que muitas pessoas vivem caminhos que não são bons, porque o pecado é que conduziu para esses caminhos, caminhos do mal. É por isso que pessoas falam mal umas das outras, é por isso que as pessoas desejam mal para os outros. A Bíblia diz que nós devemos até abençoar os nossos inimigos. E tem gente que só amaldiçoa os seus inimigos. Ou seja, o bem foge desta pessoa. Por quê? Porque esse texto diz que o pecado nos afasta do bem. Olha que coisas, queridos, que o pecado faz nas nossas vidas quando ele reina no nosso viver. Por isso eu quero dizer algo para a gente concluir. Meus queridos, às vezes nós temos pensado tanto, no sentido de não morrermos. A morte nos dá o pavor, e um pavor muito grande. O Covid-19 fez com que o pavor entrasse na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas estão com medo de morrer. Muitas pessoas, diante de ter o Covid, já pensam, vão morrer. Mas é interessante, nós pensamos tanto na morte física e temos medo da morte física, e nos esquecemos que existe uma outra morte que é mais violenta do que a morte física. A morte física faz com que nós cessamos de viver nessa terra. Mas a morte espiritual faz que nós venhamos a viver eternamente no inferno. Olha o que a morte espiritual faz. E as pessoas não temem a morte espiritual. As pessoas não se preocupam com a sua alma. As pessoas não preocupam com o pecado que começa a reinar e vai dominando, te escravizando. Olhe só. Como as pessoas, o mundo, na realidade, os cientistas, na realidade, estão procurando a vacina para o Covid-19, as pessoas não têm procurado uma vacina para o grande vírus do pecado, que é o grande vilão da humanidade e que trouxe até o Covid-19 até a humanidade, que é exatamente o pecado. As pessoas não consideram o pecado, as pessoas convivem e amam o pecado e fazem as coisas erradas e se esquecem que é esse pecado que vai roubar das pessoas e da sua vida
a eternidade com Deus. Existe um caminho para a vacina contra o pecado. O laboratório de Deus que desenvolveu a vacina é o Calvário. É desse laboratório de lágrimas, tristezas, foi que surgiu o sangue de Jesus. Este é o sangue que é capaz de adentrar dentro da nossa alma e purificá-la. O ministério do Senhor Jesus foi falar da sua morte e o benefício que a morte traz para as nossas vidas. Como Paulo diz, que o pecado não terá domínio sobre vós, mas através do quê? Da vacina, o sangue de Jesus. O Covid-19 não terá mais domínio sobre a humanidade se a vacina for verdadeira, for real e tiver o benefício que estão prometendo. Aí ficaremos livres do Covid-19. A mesma coisa, entenda isso, querido, a mesma coisa, a mesma bênção, mas numa proporção muito maior e eterna, é a vacina do sangue de Jesus. Ela elimina o soberano do pecado da nossa vida que tenta reinar. Ela desembaraça a nossa vida de todos os erros. Ela faz com que nós sejamos ouvidos por Deus. Essa vacina do sangue de Jesus tem esse poder. E a vacina do sangue de Jesus abre as portas do bem para recebermos e para fazer o bem. Que Deus o abençoe. Recorra ao laboratório da cruz do Calvário e seja vacinado pelo sangue do Cordeiro. E você terá uma vida muito melhor. Vamos orar. Pai querido, glorifica o teu nome sobre todos que ouviram a mensagem hoje e que o Senhor fale, que o Senhor transforme, que o Senhor mude, Senhor Deus, a vida e que as pessoas percebam que o verdadeiro inimigo nosso, Senhor, que é capaz de produzir a morte espiritual e a total separação do Senhor e trazer sobre nós o inferno, é o pecado, é o vírus do pecado que habita em nós, mas através do sangue ele é eliminado. E a soberania não será mais do pecado, mas será de Cristo, da paz de Cristo nas nossas vidas. Faça assim na vida de todos, Pai, através do sangue. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe. Tenha uma boa noite.